Amém? Para muitos esse é um dos capítulos mais duros da Bíblia, um dos sermões mais duros do Senhor Jesus, talvez o mais duro de todos. E o título da nossa mensagem de hoje é uma referência que talvez passe despercebida para muitos, mas que está bem clara em tudo aquilo que Jesus fala aqui em Mateus 23, o perigo da religião de Caim. Por mais que Caim tenha morrido há milhares de anos atrás, a sua falsa adoração, a sua religião diabólica continua viva. Não se esqueça que Caim ouviu a voz de Deus. Quando nós meditamos no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos que não foi um pregador que falou com Caim, foi o próprio Deus. Caim não foi levar adoração a um culto aonde tinha um sacerdote humano para receber o sacrifício. Não, Caim foi levar oferta ao próprio Deus. Preparou juntamente com o seu irmão um local onde a oferta seria apresentada, e diante do que aconteceu, a oferta do seu irmão foi aceita e a sua não. Aquilo mudou a vida dele, o seu semblante decaiu, e Deus, o misericordioso Deus que nós temos, foi até Caim e disse: Caim, por que você está chateado, Caim? O que você fez foi errado, eu estou te corrigindo. Se você fizer o que é certo, eu vou aceitar. E Caim, muito pelo contrário, em vez de receber aquelas palavras de amor da parte de Deus, se arrepender e se voltar a uma adoração sincera como a de seu irmão Abel, ele ficou com ódio de Abel e assassinou. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que vai acontecer. Essas pessoas que vão ouvir esse sermão de Jesus vão ficar tão furiosas, elas já estavam furiosas e invejosas de Jesus, e a mesma fúria e a mesma inveja que encheu o coração de Caim, para que ele assassinasse Abel, vai ser a mesma inveja e a mesma fúria que vai encher o coração dos judeus, principalmente dos líderes, para que eles assassinem a Jesus. E por mais que a gente não queira acreditar, a religião de Caim está mais viva do que nunca. Os filhos de Caim estão dentro das igrejas evangélicas, apresentando as suas ofertas todos os dias, sendo reprovados por Deus, muitas vezes exortados por Deus, mas em vez de se arrependerem, ficam com mais raiva ainda. Raiva de Deus demonstrada através, como nós vimos na sexta-feira, é uma raiva que, uma vez que a gente não pode fazer nada contra Deus, uma vez que os seguidores de Caim não podem fazer nada contra Deus, eles violentam os servos de Deus, como foi o caso do capítulo 22 que nós vimos, a parábola das bodas, quando o Senhor envia os seus servos para convidar, mas os convidados não somente rejeitaram o convite, como maltrataram os servos e mataram alguns dos servos. E aqui nesse capítulo 23 a gente vai ver a postura de Jesus diante disso. Jesus estava para morrer, entregar a sua vida por amor a nós, e o povo, mais uma vez, iria ficar na mão daquela liderança religiosa. A semelhança do que Paulo vai fazer anos depois, quando o apóstolo Paulo, saindo da igreja de Éfeso, se despedindo daqueles irmãos que ele passou 3 anos com eles, ele diz: olha, eu vou sair, vocês não vão ver mais a minha face, pois o propósito de Deus na minha vida e na de vocês
é que cada um vá para uma direção. Vocês vão ficar aqui, eu vou para outros lugares. Mas eu posso garantir uma coisa a vocês: penetrarão na igreja lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E no meio de vocês mesmos surgirão falsos irmãos, falando coisas pervertidas, para levarem outros irmãos após si. Olha o que Paulo falou, olha o que Jesus está falando, olha o que a gente já ouviu da parte de Caim e dos seguidores dele. Então a gente tem que prestar bastante atenção, irmãos, nessas palavras do capítulo 23, porque, de certa forma, esse capítulo 23 é um capítulo único na Bíblia. É o momento onde Jesus expõe a falsa religiosidade, onde Jesus expõe as claras as características de um falso crente. Porque não se engane, um falso líder, ele é um falso crente. E um falso crente é aquele que segue um falso líder. Então, dessa forma, eles têm características similares. Por isso que Jesus está falando isso diante deles. Jesus está aqui na semana da Páscoa, todos vocês sabem disso. Ele havia entrado no domingo, ele havia sido recepcionado como um profeta. Alguns entendiam até que talvez ele fosse o Messias, mas até o entendimento que eles tinham acerca do Messias era um entendimento completamente errado. As pessoas não faziam a mínima ideia qual era de fato o ministério de Jesus, nem os seus apóstolos. Apesar de Jesus ter repetido diversas vezes que era necessário que o Cristo fosse entregue às autoridades, fosse entregue aos gentios, fosse morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus disse isso várias vezes, mas os seus próprios apóstolos, os seus discípulos, eles não davam muita atenção a isso e eles acreditavam, eles nutriam uma falsa expectativa de que o reino de Jesus era um reino terreno, de que de alguma forma iria haver uma melhora na vida deles do ponto de vista material e físico. E Jesus agora está nessa última semana, ele está ensinando, ele fez isso no capítulo 22 e aqui na continuação agora do capítulo 22, Jesus continua pregando. E a pregação aqui no capítulo 23 é uma pregação onde Jesus repreende duramente os líderes religiosos e aqueles que o seguiam. Pois, se existe um pecado que Deus leva muito a sério, é o pecado de você fazer tropeçar um dos seus pequeninos. Isso quem disse não fui eu. Isso quem disse foi o próprio Jesus. E vocês já ouviram, porque a gente já falou sobre isso aqui no Evangelho de Mateus. Ai daquele que fizer tropeçar imagine vários. Ai daquele que fizer tropeçar imagine vários. Vários tropeçando por conta de maus conselhos, de maus ensinamentos. Nós, na qualidade de servos de Deus, na qualidade de mensageiros de Deus, não falamos o que a igreja quer ouvir, falamos o que Deus quer que a igreja ouça. Então falou Jesus às multidões, versículo 23, capítulo 23, versículo 1. E aos seus discípulos, perceba, irmãos, Mateus ele faz essa divisão quase que o tempo todo no seu Evangelho. A gente já está aqui chegando na parte final do Evangelho de Mateus, e se você acompanhou atentamente o estudo que fizemos até agora, você vai perceber quantas vezes Mateus fez essa divisão. Existe a multidão e existem os discípulos. A multidão normalmente é formada de pessoas curiosas, até de pessoas que são inimigas de Jesus e que se infiltram na multidão para observar e quem sabe ver algum tipo de falha em Jesus que eles possam acusar. Nós já vimos como os fariseus e os saduceus fizeram isso. Existem os discípulos.
Os discípulos, eles são imperfeitos, mas eles têm uma característica única que os separa da multidão. Apesar da sua imperfeição, eles seguem aquele que é perfeito. E nesse caminho de seguir aquele que é perfeito, eles são aperfeiçoados. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Jesus refere-se aos dois daqui agora. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. E o que representa a cadeira de Moisés? É importante a gente entender para que a gente não venha a fugir do real significado dessas palavras de Cristo. A cadeira de Moisés, irmãos, faz referência à autoridade que foi dada a Deus, que foi dada por Deus a Moisés. Uma autoridade que foi externalizada por meio da palavra. Moisés é aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés é aquele que revelou de maneira única a face de Deus ao seu povo. O povo não conhecia Deus antes. O povo de Deus não conhecia. Se você prestar atenção no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, Deus ele está separando um homem para fazer uma nação. Que homem é esse? Abraão. De Abraão, que não podia ter filhos, casado com uma mulher estéril, ele faz com que nasça um herdeiro, Isaac. De Isaac, que também tem casado com uma mulher que tem problema de esterilidade, ele faz com que nasça gêmeos. 2 filhos que são gêmeos, nasceram da mesma barriga, por assim dizer. Um nasceu alguns segundos antes, Esaú nasceu alguns segundos antes de Jacó. Mas não é de Esaú que é chamado a descendência, mas é de Jacó. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. A semelhança de Abel, Jacó também era o mais novo. E então Deus faz uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E de Jacó procedem os 12 patriarcas. E dos 12 patriarcas vem então toda a nação judaica é formada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aquela nação que foi para o Egito, há uma passagem que diz que são 70, outra passagem que diz que são 72. Em outro momento a gente pode explicar isso. Mas cerca de 70 pessoas entram no Egito, passam lá 400 anos e agora eles são milhares, centenas de milhares. E Deus havia prometido a Abraão que, embora os seus descendentes fossem escravos, ele os libertaria e os levaria à terra prometida. E ele assim o fez. E ele usou um homem para fazer isso. Um homem que literalmente foi tirado das águas. Esse é o significado do seu nome, Moisés. Moisés é chamado pelo Senhor com 80 anos de idade para liderar o povo no Êxodo. O Êxodo é o momento em que o povo sai do Egito e vai em direção à terra prometida. E durante esses 40 anos, o Senhor se revelou a Moisés várias vezes, por meio de mensagens que eram transmitidas ao povo, como por exemplo, Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, aí Deus fala uma série de bênçãos. Olha, você vai ser abençoado quando entrar, quando sair, seu plantio vai ser abençoado. Ele fala uma série de bênçãos, mas nesse mesmo capítulo ele diz, mas se você não me ouvir, e aí uma série de maldições. E ele vai se revelando, e ele revela, por exemplo, o decálogo, as 10 leis que deveriam de alguma forma nortear a vida daquele povo. Olhe, não façam
não siga outros deuses, não façam imagens de escultura, olhe, não adultere, não minta, não dê falso testemunho. E Deus vai se revelando para aquele povo, e Ele usa um instrumento humano, Moisés. E é isso que Jesus está se referindo aqui. Moisés recebeu uma autoridade, mas chegou um momento em que Moisés estava muito cansado. E Moisés então pede a Deus que o mesmo Espírito que estava sobre ele desça sobre outros homens que pudessem ajudá-lo no julgamento com o povo. Isso aconteceu em 70 homens. É por isso que até a época de Jesus o Sinédrio era formado por 70 homens. Mais um, provavelmente, 71, que era o sumo sacerdote. E esses 70 homens ajudavam Moisés, julgando as causas de acordo com aquilo que Deus havia determinado. Aquela multidão que havia se tornado o povo os descendentes de Abraão. Então, quando Jesus está falando aqui, eles se sentam na cadeira de Moisés, Jesus não está de forma alguma autorizando uma respeitabilidade a uns falsos mestres que pregam mentiras. Jesus está dizendo, quando eles abrem a Bíblia e eles leem o que Moisés falou, vocês têm que obedecer, porque está lá escrito. Ah, mas ele é um falso mestre, mas o que ele está lendo é bíblico. Ele não está cumprindo, a gente vai ver aqui. Mas o que ele está falando é bíblico. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas pessoas têm uma interpretação tão equivocada a isso aqui. Elas estão indo de mal a pior. Como que se Deus estivesse dando autorização e até concordando que os falsos mestres ensinassem as suas mentiras, porque eles, entre aspas, se sentam na cadeira de Moisés. Não, eles não estão sentados na cadeira de Moisés quando eles falam mentiras. E se você prestar bastante atenção, você vai perceber que grande parte das pregações que são feitas no universo evangélico dos dias de hoje, as pessoas usam muito pouco a Bíblia. Você é capaz de ouvir um homem que se diz pastor, bispo ou qualquer outro título, falar durante horas sem usar um versículo bíblico. De maneira que eles não têm autoridade quando fazem isso. Toda autoridade provém das Escrituras. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, eles estão falando da lei. Os fariseus, eles davam muita ênfase à lei, embora eles não a entendessem. Jesus já havia falado dos saduceus: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E olha que os saduceus eram líder do líder. Fazei, guardai, pois tudo quanto ele vos disserem. A ideia aqui é, tudo quanto eles te disserem da Bíblia, guardem. Então, quando uma pessoa chega e diz para você: irmão, você tem que perdoar, ele pode ser o falso mestre que for, está certo. Irmão, você não pode adulterar, ele pode ser o falso mestre que for, está certo. Então é nesse sentido que a palavra de Deus é a autoridade sobre toda a Escritura. E nesse primeiro momento aqui, principalmente nesse momento em que Jesus prega esse sermão, a palavra de Deus era... Sempre quando a gente fala da palavra de Deus, a referência maior é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram justamente escritos por Moisés, inspirados, literalmente, palavras que foram ditas por Deus a Moisés e ele simplesmente escreveu. Uma parte dela foi escrita pelo próprio dedo de Deus, o Decálogo. Não sei se vocês se lembram, quando Moisés desce com a tábua, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que foram escritas pelo dedo de Deus. Fazei, guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Hoje, muita gente vem para a igreja e diz assim: ah não, isso está até na Bíblia, mas ninguém faz. E eles usam essa justificativa para não fazerem também. Ninguém leva o evangelho tão sério assim.
Ninguém tem tanto compromisso com Deus assim. Ninguém renuncia tanto assim. Meu irmão, isso é bíblico. Quem não está fazendo isso, está errado. E a gente vive num universo farisaico, às vezes até imperceptível para muitos, onde justamente a religião evangélica moderna, ela tem esse cunho de querer convencer as pessoas que existe um caminho para o céu que não é tão difícil quanto o caminho que é descrito na Bíblia. Que a gente pode, sabe, deixar algumas coisas de lado, acrescentar outras coisas. Deus não diz isso em lugar nenhum. Muito pelo contrário, ele diz: ai daquele que tirar alguma coisa da minha palavra e que acrescentar alguma coisa na minha palavra. Então aqui ele fala: fazei, guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Olhe, porém não imiteis as suas obras. Não imitem as suas obras, porque dizem e não fazem. Eles dizem: não faça isso, mas eles fazem isso. E às vezes você vendo essa pessoa fazer isso, você diz: ah, já que ele está fazendo, eu vou fazer também. Se ele é o líder, então eu vou fazer também. Não. Mas ele é o líder. Não, o líder é Deus. Mas ele está falando, mas a palavra que tem valor é a palavra de Deus. A gente vai ver hoje em dia que tem um monte de pastor e outros tipos que prometem para as pessoas: ó, se você vier 7 semanas, vai acontecer isso na sua vida. Ó, se você fizer um jejum de 21 dias, Deus vai ouvir o seu clamor. Quem disse para vocês? Ninguém. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que se a gente fizer algum tipo de sacrifício, Deus vai fazer algo como se Deus fosse um Deus de barganha. Irmãos, como é que a gente pode barganhar com um Deus que não precisa de nós? Não tem nada que você possa oferecer a Deus que Ele já não tenha. Ainda que você desse: Senhor, hoje eu vou te dar a minha vida. A sua vida é dele. Você sabia disso? Senhor, eu vou te dar todo o meu dinheiro. Todos os 25 centavos que eu tenho na carteira. É dele. Mas existe essa loucura, essa insensatez humana de achar que nós somos proprietários das coisas, quando na verdade nós não somos proprietários nem da nossa própria vida. Então Jesus está dizendo: cuidado com o que os fariseus fazem. O combate de Jesus, principalmente nesse primeiro momento aqui, é em relação ao orgulho espiritual que os fariseus tinham e que os fariseus estimulavam nos outros. Eles estimulavam as pessoas a serem orgulhosas espiritualmente, porque eles mesmos eram assim. E Jesus está combatendo esse orgulho espiritual. Vejamos o que ele diz: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. É o que a gente vê hoje em dia. Vou dar um exemplo um exemplo clássico. Os pastores normalmente são adeptos da teologia da prosperidade. Eles sempre falam para você dar dinheiro para eles. Mas eles dão dinheiro para você? Eles sempre falam que se você der 100, Deus vai lhe dar 1000. Mas eles fazem isso? Eles dizem muitas vezes que você tem que viver uma vida santa, mas eles mesmos são imorais. Um dos congressos mais famosos, não é um dos, é o mais famoso do país, da denominação pentecostal, é um congresso que acontece na região do sul, eu acho que no Paraná, Gideões Missionários, Congresso de Gideões Missionários.
Irmãos, as pessoas que vão, elas relatam coisas assim que nem convém dizer entre os santos. Mas você precisa ver o congresso, as pessoas... Eu já assisti esse congresso ao vivo. Eu não fui lá, eu assistia ao vivo, achava essas coisas. As pessoas gritavam e falavam outras línguas e diziam revelações e giravam e pulavam. E de noite a imoralidade comia no centro. Entre os pregadores, os cantores. Era uma coisa assim absurda. É uma coisa absurda, porque esse congresso existe até hoje. A ponto do próprio fundador do congresso admitir isso de púlpito. Que o congresso havia se transformado em algo extremamente devasto. Então é essa realidade que Jesus está falando, que está diante de nós. Vamos falar, por exemplo, da Igreja Católica, que a gente vê de pedofilia, de homossexualismo, em pessoas que pregam sobre o valor da família. O valor da família para um pedófilo? Qual é o valor da família para um pedófilo? Para um padre que se aproveita de uma criança. E aí ele diz que a família é importante. São esses hipócritas que nos cercam de todos os lados. E que muitas vezes são aplaudidos e respeitados. E eles atam fardos pesados nas pessoas. Por exemplo, eles chegam para um seminarista que está tentando ser padre e diz: ó, você tem que fazer um voto de celibato. Por quê? Se o primeiro papa, para eles, que é Pedro, era casado, por que aquele jovem tem que fazer um voto de celibato? Me diga aí. E põe sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. Eles não querem mover nem com o dedo. Se você for ver a vida de determinados líderes religiosos, irmãos, eles colocam a vida, você vê a vida de determinados, jogadores de futebol, cantores famosos, são vidas assim, que aparecem nas revistas, como vidas de extrema luxúria, e riqueza, mas existem pregadores que vivem uma vida muito mais luxuriosa do que esses cantores aí e jogadores de futebol. Mas eles dizem para você viver uma vida simples. Os fariseus eram assim. Caim era assim. É a hipocrisia que Jesus combate, irmãos. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. A ideia é o quê? Eles querem ser vistos, eles querem, como a gente chama hoje, existe inclusive uma ciência chamada marketing. Qual o papel do marqueteiro? O estrategista de marketing é exaltar as qualidades e esconder os defeitos. Ou negar os defeitos, dizer que eles não existem. Então esse é o papel do marketing. Nem existe esse defeito. Nem tem esse problema. Mas essa qualidade aqui, a qualidade do produto. Isso é o marketing. Os fariseus eram os primeiros marqueteiros do mundo, por assim dizer. Eles buscavam exaltar a si mesmos, as suas características que eles acreditavam ser as melhores. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Tudo que eles faziam, eles tinham como propósito o que as pessoas iriam pensar. O que as pessoas vão pensar do que eu vou fazer? Será que isso vai, de alguma forma, gerar algum retorno para mim? Pois alargam os seus filactérios. Filactérios, irmãos, eram como, pequenos pedaços de pano que eram amarrados, é o que a gente chamaria de franjas. Pequenos pedaços de panos que eram amarrados na ponta das roupas. E normalmente eles escreviam versículos bíblicos naqueles pedacinhos de pano e colocavam na sua roupa para dizer que eles estavam andando com a palavra.
Alguns até, não sei se vocês já chegaram a ver esses filmes, né, do Evangelho, alguns até mostram isso, como os fariseus, eles muitas vezes eles tinham uma caixinha que eles amarravam na cabeça, uma caixinha, eles usavam uma fita para amarrar aqui, e naquela caixinha tinha versículos bíblicos dentro, para dizer que a palavra de Deus estava na mente deles, na cabeça deles eles carregavam a palavra de Deus, nas suas vestes. A palavra de Deus estava nele o tempo todo. Jesus está dizendo, isso daí nunca foi o que eu quis de vocês. Um homem que tem a palavra de Deus na mente, no coração e no corpo, eu posso lhe dizer um John Bunyan. E ele nunca botou uma faixinha na cabeça, ele nunca fez o que Neymar fez. Neymar fez uma vez, aí quando ele foi campeão de alguma coisa, 100% Jesus. Meu filho, se Neymar é 100% Jesus, eu não sei o que é ser 100% demônio. Tinha um jogador que era muito famoso, porque ele dizia que ele era evangélico, e ele é um jogador assim famoso da sua época, eu acho que o nome dele era Caio, Kaká do São Paulo, né? E inclusive seus pais converteram porque ele teve um acidente, e aí parece que ele não iria poder mais fazer determinadas coisas, e aí milagrosamente ele foi curado, se tornou um jogador de futebol famoso, se casou com uma menina que também era evangélica, tudo bonito, né? E agora ele já se separou da mulher, já tem vários escândalos com o nome dele, mas ele ainda continua se dizendo evangélico, sabia disso? Porque o evangelho de hoje, meu irmão, pode tudo. O evangelho de hoje é tranquilo. O evangelho de hoje você faz o que você quiser, não vai dar em nada. Pode ficar tranquilo, não vai dar em nada. Você pode separar, casar 10 vezes. Você pode trazer a esposa e a amante para o culto. É capaz do pastor abençoar as duas. Se você tiver dinheiro, meu filho, pode tudo. Você abre até a sua igreja. Você vê igrejas hoje, irmãos, que já dizem que o homossexualismo é uma prática completamente condizente com o evangelho. Olha que coisa maluca. Que coisa doida, irmão. Como assim o homossexualismo é condizente com o evangelho? Se o próprio Jesus disse que essas pessoas não herdariam o reino dos céus, os efeminados não herdarão o reino dos céus. E aí vem gente e diz, não, mas não, porque foi Jesus que falou, irmão. É palavra de Deus. Mas pode tudo hoje. Pois o objetivo é que eles sejam vistos, o objetivo é que eles sejam aceitos pelo mundo, aplaudidos pelo mundo, aprovados. Pois alacram os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar dos banquetes. Amam. Você já viu nas igrejas como é, né? Pastor, quem tem função, quem é famoso, senta onde? No púlpito. É por isso que a gente está até abrindo mão dessa ideia de púlpito. Quando a gente estiver lá em Itapuã, não vai ter nem púlpito. Vocês vão ter que se esforçar para me enxergar. Lá no Alto das Pompas a gente já tirou o púlpito. Sabe? Meu filho, o lugar que você senta aqui é irrelevante. Eu quero saber o lugar que você está em relação a Deus. Mas eles querem o primeiro lugar nos banquetes. Eles querem destaque. Até hoje é assim. Existem pessoas, eu já fui em determinados lugares, pessoas que vão para determinadas reuniões que se você não falar o nome dele, ele nunca mais vai. Porque nada, fui naquela reunião, o pastor nem me deu honra, nem falou que eu estava lá, nem me deu uma oportunidade, uma saudação. É brincadeira, né? Mas é exatamente, as igrejas são assim, irmão. E você acha que as igrejas católicas são diferentes? São não. Eu sei porque eu fui criado em igreja católica. Quando ia alguém rico, alguém famoso, o padre falava no microfone: irmãos, a gente tem o privilégio de ter a visita de fulano de tal aqui na nossa igreja. Salve de palmas para fulano de tal. Eu já tive presente em missas assim.
quando você é bispo, quando você é alguém famoso, você senta no meio da multidão ou você senta num lugar de destaque? Você já viu como é que o Papa se senta, como ele anda? Não tem nada a ver com Pedro. Então ele diz: amam os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças. Bispo, tetrarca, apóstolo. Rapaz, eu vi o apóstolo fulano, eu chego a me arrepiei quando eu vi ele na rua. Meu filho, se você me ver na rua, é capaz de você nem me conhecer, porque eu ando de short e blusa. Outro dia eu fui cortar o cabelo, quase me assassinaram. O irmão José me leva em cada lugar, irmão. Ele me apresentou o Dr. Show, quase levaram meu dedo. Depois ele disse: pastor, eu vou cortar o cabelo aqui num lugar muito bom. Eu digo: eu fui. Rapaz, o camarada fez uma barba que eu saí todo sangrando. Tinha corte em todas as partes do meu rosto. Parecia que eu tinha tomado uma surra. Então não estou exagerando não, ele sabe que é verdade. E quando eu cheguei lá, que eu sentei, eu estava com short, com a blusa, eu estava com a meia de compressão, porque eu tenho muitas dores na panturrilha. E o pessoal pensou que eu estava jogando bola, porque meia de compressão parece com meia de futebol. E aí quando o José disse: esse é o meu pastor, todo mundo tomou um susto no salão. Não. Esse? Porque, irmãos, a gente não está aqui, sabe? Eu corro, eu ando de bicicleta, eu nado. Eu fui pregar o Evangelho em Serra Grande. O irmão Marcelo ficou assim, perplexo, porque eu nadei. Eu nado. Não, porque eu pensei que pastor assim não tira a blusa, né? Pra nadar. Não pode, é pastor. Não, filho, eu tenho barriga. Se eu só olhar pra minha barriga, é problema seu. Agora eu tô do mar ali e não vou dar uma nadada. Por quê? Porque, sabe como é? As pessoas podem achar que não é religioso isso. É mesmo, irmão. Você acha que os apóstolos estavam preocupados com isso? Você já viu aquele filme que a gente colocou de Atos? O eunuco, quando ele se batizou, como foi? Ele tinha uma barriguinha bonitinha, né? Aquele eunuco era uma figura, né? E ele fica com alegria depois, né? Que ele é batizado. Mas a gente vive num universo tão religioso que as pessoas, para ser pastor, automaticamente você associa alguém de cabelo branco. Isso eu já estou chegando. Alguém de cabelo branco que tem que ter no mínimo uma barriga de chope e que tem que estar, sabe, com terno, gravata e que tem que falar palavras, né, em tom religioso. Meu filho, Jesus não faz isso não. Mas os fariseus faziam. Porque eles buscavam isso. Essas saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres. A ideia de que não é que não existem mestres. Tem mestres, sim. O próprio apóstolo Paulo diz: eu sou mestre. A ideia é: o objetivo de vocês não é ter a aceitação das pessoas. Até porque muitas pessoas não vão aceitar o que a gente fala. Embora a gente fale da parte de Deus, embora a gente ensine da parte de Deus, muitas pessoas não vão aceitar o ensino. O que Jesus está dizendo é: você não vai enxergar a ninguém acima da palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz: vocês não terão mestres, no sentido de que não aceite ninguém que venha até você se dizendo ser um mestre e colocando-se acima da palavra de Deus. Porque esse tipo de coisa não existe. Todo tipo de professor, todo tipo de mestre, que, como você queira chamar, na igreja, ele está debaixo da palavra de Deus. Ele nunca pode ir contra ela e nem ensinar nada que seja contrário a ela. Ele mesmo precisa estar sujeito a ela, porque senão ele não tem autoridade para fazer qualquer coisa em nome de Cristo. Porque um é o vosso mestre,
De maneira que a nossa autoridade vem de Cristo. Nós, como pastores e mestres, como está escrito em Efésios capítulo 4, o fazemos porque Cristo nos deu autoridade. Está escrito lá, ele subiu aos céus, ele desceu e deu dons aos homens, uns apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Mas ele diz aqui, o propósito é, o mestre por excelência é um só, é Cristo. E ele está falando isso justamente porque os fariseus, eles tinham inveja dessa autoridade que Jesus tinha, quando na verdade eles deviam se deleitar nela. É tão maravilhoso saber, irmãos, que o que a gente fala vem de Cristo. Isso tira um peso das nossas costas. Porque imagina, eu dar um conselho para você que venha de mim mesmo. E você quebra a cara. Quando você fala algo que vem de Cristo, você tem a autoridade, a certeza de que Ele está presente. A ninguém sobre a terra chameis pais. A ideia é que todos somos irmãos. A ideia de pai aqui é, não ache que ninguém criou você. Mas a expressão pai na fé não é uma expressão errada, é uma expressão que o próprio Paulo usou. Timóteo, meu filho na fé. A ideia de pai aqui é a ideia de você colocar alguém acima de Deus. Alguém acima da autoridade do próprio Deus. Como eu já vi pessoas dizendo. Não, eu sei que o que o meu pastor falou não é bíblico, mas ele é o meu pai na fé. Pô, mas não é bíblico. Você vai seguir mesmo assim. É nesse sentido que Jesus está combatendo ali. Existiam pessoas que sabiam que os fariseus estavam errados e que Jesus estava certo. Mas o que está escrito, salvo engano, no Evangelho de João? Mas eles tinham medo de seguir a Jesus. Porque eles temiam a reprovação dos homens. E Jesus então diz, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, se é que vocês são filhos de Deus. Aquele que está nos céus, Ele é o nosso Pai de fato. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Quem é que é o nosso guia, irmãos? Cristo. A gente caminha no caminho de Cristo. Todos nós somos peregrinos nessa caminhada. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Esse é o tipo de liderança que Cristo nos ensina. O maior de vocês será o vosso servo. É isso que a gente tem que pensar. Sabe, a gente tem vivido num mundo onde muitas pessoas buscam no Evangelho uma forma de obter prejuízos, de obter vantagens, perdão. Eu conheço pessoas aqui no nosso meio, que estão aqui hoje, que chegaram na igreja de um jeito e que hoje estão vivendo de outro jeito, sem nem se preocupar com a igreja, com o pastor, com os irmãos. Principalmente nesse período de pandemia. Muitas pessoas que, se eu disser aqui hoje, por exemplo, ó irmãos, provavelmente esse é o nosso último mês aqui na Boca do Rio. Não sabia. Como assim você não sabia? A gente já está anunciando isso há mais de um mês. Ó, a gente está indo para Itapuã. Está indo para Itapuã? Mas ninguém me disse. Você não faz parte da igreja. Você quer saber por quê? Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Você sabe o que significa culto? Culto é uma palavra que significa serviço. Eu e você viemos aqui apresentar um serviço a Deus.
Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quantas pessoas que a si mesmo se exaltam no meio evangélico hoje em dia? Se escondem através de títulos, de livros, através de números. Ah, a minha igreja tem 1000 membros, a minha igreja tem 2000, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei aquilo, eu conquistei aquilo outro. Você conquistou. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Olha, irmãos, talvez aqui você pode ser humilhado até aqui na terra, quem dera você seja, passe por isso. Mas esse tipo de humilhação que Jesus está falando aqui é uma muito pior. É aquela humilhação que muitos terão naquele dia: Senhor, Senhor, e Jesus vai olhar e dizer: quem é você? Não conheço. Mas se o Senhor me conhece, sou crente, seguia o Senhor, seguia a mim, você nunca me seguiu. Irmão, se eu pegasse o Facebook, a maioria de vocês que tem Facebook aqui, eu nem queria que vocês são crentes. Por que você esconde que é crente nas mídias sociais? Ah, não, porque a mídia social, pastor, é um veículo assim que eu uso assim para trabalho. Ah, então quer dizer que você está dizendo que no seu trabalho você esconde que é crente? É impressionante como as fotos são sempre fotos assim maravilhosas, né? Fotos dignas de Hollywood. Tem um versículo bíblico, não tem nada, não tem nenhum tipo de incentivo, apologia ao Evangelho, nenhum convite à salvação. Muitos de nós, se não todos nós aqui, temos o WhatsApp. Não usamos esse veículo para fazer o bem, muitas vezes usamos esse veículo para fazer o mal. Você acha que isso não vai contar contra a gente naquele dia? Se até as nossas palavras serão contadas contra nós, imagine as coisas que a gente externalizou publicamente. Porque quando você coloca numa mídia social, todo mundo tem acesso, irmão. Ah, não, mas o meu é restrito, só os meus amigos. Sim, seus amigos estão vendo ali que você é um crente de Araque. Você está envergonhando o Evangelho. Por isso, irmãos, sabe, se você deixa de fazer as coisas por Cristo, ou externalizar a sua fé para que você não seja envergonhado, você já está envergonhado diante de Deus. O que você acha que Paulo disse logo no começo da carta aos Romanos? Eu não me envergonho do Evangelho. Tem muita gente que acha que talvez aquele versículo de Paulo não se aplique na nossa geração, e não se aplica mais na nossa geração do que quando Paulo escreveu ele. Tantos evangélicos que se envergonham de ser evangélico. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O exemplo mais lindo da Bíblia que a gente tem disso é Lázaro. Comendo comida que era dada para os cachorros, disputava com os cachorros a comida, rejeitado. Mas veio uma comitiva de anjos para levá-lo para o céu. Precisava disso? Não. Só ele chegar no céu já era maravilha. Você quer ver um outro exemplo de um humilhado exaltado? Estevão. O rei ficando de pé. O rei precisava ficar de pé? Não. Só o fato dele ver Jesus já era maravilhoso. Mas Jesus de pé. Que honra. Ainda mais se você entender um pouco da cultura da época. Que honra, o rei ficou de pé para receber aquele que estava sendo humilhado.
literalmente assassinado como um blasfemo. Glória a Deus. Blasfemo era aqueles que estavam matando a ele. Então aqui, irmãos, Jesus agora, diante dessa abertura, Jesus vai revelar o que está oculto para muitas pessoas até hoje, na religião de Caim, na adoração que Jesus não aceita. Ai de vós, versículo 13, escribas e fariseus hipócritas. Eu poderia dizer, ai de vós, evangélicos do século 21, hipócritas, que se escondem debaixo das suas camas, por conta de um vírus, que ficam assustados com a possibilidade de acontecer qualquer coisa parecida com o que está acontecendo em Manaus, com a gente aqui na Bahia. Tem gente que já está comprando cilindro de oxigênio. Quem está falando isso, irmãos, é alguém que precisou ser colocado num balão de oxigênio. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você puxar o oxigênio e não sentir. A dor de cabeça, a tontura, a sensação de desmaio. Eu sei disso. Eu tive. Mas nada disso é justificativo para não colocar Cristo em primeiro lugar. Nada disso. Porque senão Blandina morreu como uma tola. Perpétua era uma estúpida. Todos esses dois nomes, eu poderia dar outras dezenas de nomes, de mulheres que morreram por sua fé. Porque às vezes a gente fala muito dos homens, né? Mas mulheres que morreram por sua fé. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Perpétua tinha uma escrava, se eu não me engano, chamada Esperança. Estava grávida. E aí, quando a mulher estava grávida, a mulher não podia ser jogada para ser comida pelas feras. Mas o julgamento demorou e ela teve filho. E aí o guarda chegou e ela deu filho para um familiar criar, recém-nascido. E o guarda disse, agora você vai poder ser morto. Sabe o que ela respondeu? Glória a Deus que eu vou poder demonstrar minha fé ao meu Senhor. São coisas que a gente conta que parece história de ficção para muitos aqui, porque a fé que a gente tem é tão superficial, que a gente não entende o que é morrer por amor a Cristo. A gente não entende quando Paulo fala aos romanos, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A gente não entende isso. A gente não entende. A gente só quer saber de dinheiro. A gente só quer saber de aproveitar a vida. A gente está chateado porque não tirou as férias devidas nesse ano. Tem gente que está chateado por causa do Covid que atrapalhou os seus planos. Não estou falando do mundo não, gente. Estou falando de evangelho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus. Você sabia que muitos de vocês que estão aqui estão fechando a porta do reino dos céus para os seus familiares? Você sabia disso? O mau testemunho de vocês está impedindo que os familiares de vocês conheçam a Jesus. Porque eles olham para você e eles não veem Jesus, e o que eles veem em você, eles não querem. Bonito quando Paulo fala. Eu nunca vi Jesus. Perdão, no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, Lucas diz, eu assisti ontem pela 1000ª vez. Lucas diz, olha, Paulo, eu nunca vi Jesus face a face. Lucas nunca viu Jesus. Lucas foi convertido no ministério de Paulo bem depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Mas ele diz, quando você pregou a mim, no filme diz que Paulo teria pregado ele em Troade. Quando você pregou a mim lá em Troade, eu vi Jesus na sua face. Os nossos familiares, os nossos vizinhos, veem Jesus na sua face. Quantas vezes você vem para a igreja? Uma vez por semana? E você acha que você é crente? E você acha
E olha que a igreja dela é uma igreja falsa, é uma igreja rica, é uma igreja que não precisa de dinheiro. Mas eles são como sanguessugas. E tem um monte de gente aqui no nosso meio que não está nem aí para a igreja. Você acha que você é crente? É sério? Deixa eu contar um pouquinho de história da igreja, irmão. Aí vê quem eram os crentes de verdade. Dá uma lida no livro de Atos. Presta atenção nas cartas de Paulo. Você se chamar de crente? O que foi que você perdeu por causa de Jesus? Me diga aí. Qual é a sua marca? Eu tenho uma marca no pulmão aqui já. Eu pedi de presente para o senhor, ele me deu em 2020. Uma marca que não saiu ainda. Fazer o exame, meu pulmão ainda está só 50% funcionando. E existem vários outros problemas que eu adquiri por conta do Covid. E eu vou deixar ele pregar? Não estou pregando mais do que antes, estou fazendo mais do que antes. Vocês estão fechando o reino dos céus, no meio do seu mau destino. Você quer que sua tia vá para o céu com o seu comportamento desse jeito? Como é que você quer? Deus. Fecharem o reino dos céus junto dos homens, pois vocês não entram, vocês não estão entrando. Porque quem entra é porque, o que foi que Jesus disse? Os meus discípulos são aqueles que renunciaram a tudo, tomaram a sua cruz e me seguem. Eles entraram por uma porta, aonde ao entrar por aquela porta, eles tiveram que deixar tudo do lado de fora. Inclusive o seu ego, o seu eu, os seus sonhos, as suas realizações, aquilo que eles imaginavam para a sua vida. Você acha que em algum momento eu imaginei para a minha vida ser pastor? Você acha que em algum momento eu sonhei passar necessidades financeiras? Ah, que desejo de ter uma vida difícil. Não, irmãos, mas quando a gente entra pela porta, a gente abre mão. Às vezes as pessoas me perguntavam, hoje nem perguntam, né? Pastor, você não tem vontade de fazer isso e aquilo? Meu filho, eu já nem sei mais o que eu tenho vontade, porque eu quero fazer a vontade de Deus. O que você deseja para os seus filhos e para as suas duas filhas? Para o seu filho? Que eles sejam crentes. Eles conheçam a Deus e sejam salvos. Mas preocupado com a vida espiritual dos meus filhos. Oro muito mais pela vida espiritual dos meus filhos do que pela vida financeira, intelectual e material deles. Na geração evangélica, não. Ah, meu filho é isso, meu filho tem aqui. É mesmo, e está onde? Está com Cristo? Ainda não. Ainda não. Quer dizer que tem esse tempo todo? O que se espera, irmãos, quando a gente vê a notícia de pessoas morrendo de Covid, é porque a gente sabe que a maioria esmagadora está indo para o inferno. Se a gente tivesse vivido uma época de perseguição religiosa, com cristãos, como na época de Nero, sendo assassinados todos os dias, aqueles cristãos estavam morrendo, estavam indo para onde? Tão lindo quando Lucas fala com os cristãos que vão ser jogados para ser comidos por feras no dia seguinte. Ele diz: olha, eu não quero mentir para vocês, vai doer, mas a dor vai durar apenas alguns instantes, logo depois virá a alegria. Se você não acredita nisso, você está no lugar errado, porque essa é a nossa esperança, que não nos decepciona. Então, cuidado para você não estar fechando o reino do céu diante das pessoas. Quem era você no começo da caminhada cristã? Quem é você agora? Eu fico preocupado, irmão,
Porque antes a gente tinha uma alegria muito maior, fazer as coisas para Deus. Hoje parece que a gente tem meio que vergonha, até de se identificar como evangélico, de dizer que congrega em tal lugar. Eu conheci pessoas aqui, conheci os seus filhos e filhas, que já estiveram aqui e que não estão mais. E aí? Você acha que essa mensagem é somente para os líderes religiosos, hipócritas? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas da viúva e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Vocês não sabem, porque ninguém nunca cobrou pedágio por oração aqui. Quantas vezes José foi orar na casa de determinadas pessoas? Você cobrou quanto, José? E às vezes até maltratado foi. Quantas vezes eu fui orar na casa de determinadas pessoas que hoje não querem nem olhar na minha cara. Mas a minha consciência está ali. Falei o que eu devia falar. As pessoas querem esse tipo de gente que a gente pode comprar. É por isso que eles ficam impactados e muitas vezes chateados quando encontram evangélicos que eu quero acreditar como nós, que não estão à venda. Eu quero o seu dinheiro. Esses bancos que vocês estão sentados, esses bancos humildes que vocês estão sentados, já se tornam pessoas ricas, pessoas influentes. Não sei nem por que vieram para cá, providência de Deus. E eles ficaram horrorizados, por quê? Porque eu trato todo mundo do mesmo jeito. Mas pastor, e aí? Falando uma pessoa assim, né? É mesmo, meu filho, não está dizendo nada. Mas em longas orações, para justificar cobrança. Sabe como é, né? Tá vendo aí? Eu tô orando por você, eu tô prestando sua vida diante de Deus, e aí eu preciso de uma ajuda, né? Porque eu vivo pela fé, né? E aí, como é a história? Não, é assim não. Aí vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar. Olhe como os servos das trevas, eles são muito mais dedicados do que fazem. Você já viu como os testemunhos de Jeová fazem? Eles vão para ponto de ônibus, eles vão para cemitério, eles levam aquelas revistas deles lá, diabólicas, sentinela, e eles falam com você, eles tentam convencer com você, e eles ficam bravos quando você não acredita nele. Você já viu como é uma pessoa da Universal? Ele abre a boca para dizer, eu sou Universal. Você devia se batizar na Universal. Você devia fazer isso. Abre a boca. E eles estão por aí. Várias vezes eu vejo eles de domingo, de tarde, antes dos cultos deles, eles vão evangelizar, chamar gente para ir para os cultos deles. Sabia disso? Eu já vi. A gente nem chega no culto no horário, que dirá fazer alguma coisa antes do culto. Imagine. O culto começa 9 horas, não é isso mesmo? Não, irmão, a partir de 8 a gente vai se reunir, a gente vai evangelizar nas redondezas e orar. Não, meu filho, o culto começa às 9 horas, aí tem meia hora de louvor e enrolação, eu chego às 9h30. Você acha que você é crente? É sério mesmo? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito. Olha, um prosélito, um convertido ao judaísmo, um convertido à sua seita. Não é um convertido a Cristo. E uma vez
que vocês fazem, que vocês convencem aquele homem e aquela mulher a ser igual a vocês, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É isso que os testemunhos de Jeová estão fazendo. É isso que os adventistas do sétimo dia estão fazendo. E eles estão tendo êxito, viu? É isso que a Universal está fazendo. É isso que a Mundial está fazendo. Eu poderia aqui dizer dezenas de seitas, igrejas heréticas que estão fazendo exatamente isso, tornando as pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que elas mesmas. Mas são essas pessoas que se dão bem na nossa graça. Ai de vós, guias cegos, que dizem: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro que está no santuário, fica obrigado pelo que jurou. O que Jesus quer revelar? Qual é a face da falsa adoração? A avareza. Abel trouxe o que para Deus? Se lembra? A melhor parte da melhor parte do seu rebanho. Ele escolheu os melhores animais do rebanho e ele pegou a melhor carne dos melhores animais e ofereceu ao Senhor. Como foi a adoração de Abel? De Caim? No fim dos tempos, ele pegou o que? Sobrou, meu filho. Você acha que Deus aceita sobra? Você sabia que na Bíblia o dízimo não são 10%, como muitas vezes as pessoas pensam? Você sabia disso? A Bíblia são os primeiros 10%. Você sabia disso? Deus não quer dinheiro, Deus quer honra. Quem quer dinheiro são os falsos mestres. Ai de vós, e ai cegos, que dizem que jurar pelo santuário, isso é nada, não significa nada. Mas quem jurar pelo ouro, aí tem que cumprir. Prometeu, ficou obrigado pelo que jurou. Insensatos, cegos, porque qual é maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? O que dizeis? Quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, ficou obrigado pelo que jurou. Olha, a ideia é a avareza. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? É por isso que o Senhor diz: olha, se você vem trazer alguma oferta ao Senhor e você se lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta diante do altar e vai e reconcilia-se com o seu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. Olha o que Deus está preocupado, irmãos. Uma adoração sincera, uma adoração como disse o Senhor Jesus, a mulher samaritana em espírito e em verdade. Eu já tenho que concluir, o horário já está extrapolando. Quem jurar pelo santuário, versículo 20. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por tudo que nele habita. Quem é que habita no santuário? Quem é que habita no santuário? O Senhor. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Quem é que está sentado no trono? O Senhor. Cuidado, irmãos, com os votos que vocês fazem e não cumprem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, 23. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, perceba, das mínimas coisas, das hortaliças. Hortelã, endro e cominho eram as mínimas coisas, tempero. E tem de negligenciar os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Deus é justo. Ele terá misericórdia de
quem Ele quiser ter misericórdia, mas aquele que Ele tem misericórdia é misericordioso com o seu semelhante. A gente já ouviu a parábola dos 10.000 talentos em comparação aos 100 denários. 10.000 talentos equivale a cerca de 6 milhões de denários. Foi perdoado. E esse teve tanto perdoado, não conseguiu perdoar o que lhe devia tão menos. Misericórdia e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não me venha com seus medos de Covid, eu quero saber a sua fé. Cadê a sua fé? Já me disseram outro dia que talvez meu pulmão nunca mais volte a ficar como era. Mas eu garanto que no céu eu vou ter outro pulmão. Problemas de saúde, irmãos, não são justificativos. A igreja é e sempre foi um grupo de risco. É arriscado ser cristão. Quando você é cristão, a Bíblia diz que os inimigos virão de dentro da sua própria casa. Imagine. Quando você é cristão, a Bíblia diz que o inimigo, Satanás, vive ao redor querendo pegar você. Imagine. Imagine Napoleão o tempo todo farejando você, querendo pegar você. O tempo todo tramando astutas ciladas contra você. É isso que é ser cristão. Temores por dentro, tremores por fora. E a gente ouve o apóstolo Pedro que o justo é salvo diante de muita dificuldade. O homem chega para Jesus, está lá no Evangelho de Lucas. Jesus, são muitos os que se salvam. Estava preocupado com a quantidade, estava preocupado, porque se for de acordo com o que Jesus prega, eu acho que a contingente de quem vai ser salvo vai ser bem pouco. Jesus disse: esforçai-vos. E o verbo em grego é que assusta, irmãos. O verbo em grego é agonizai. É um esforço que você está perto de desmaiar. Não sei se vocês já viram uma atleta olímpica que ficou muito famosa. Não foi porque ela ganhou medalha, não. Foi nas Olimpíadas de 86 nos Estados Unidos. Uma maratonista, ficou muito famosa. Hoje ela já é uma senhora de idade. Eu nem me lembro, eu acho que ela competia pela Suíça, um desses países europeus. E ela ficou muito famosa, porque nos últimos metros, ela já tinha entrado no estádio olímpico, que é onde termina a maratona. Ela começou a passar mal. Ela tinha se desidratado bastante, ela meio que desmaiava, me levantava. E até aquele momento, era proibido pelo Comitê Olímpico qualquer tipo de ajuda. Se tivesse qualquer ajuda a ela, automaticamente ela estaria desclassificada. Então ficavam os médicos do lado e do outro, assim, o apoio médico, vendo se ela ia desfalecer de vez, e aí eles iam socorrer, ou se ela ia completar ela ia completar a corrida. E ela ficou muito famosa, essa cena até hoje gira o mundo. Aquela cena é o verbo agonizar. Aí a gente tem uma ideia que vai chegar no céu meio, com a roupa de praia, uma sandalinha, uma prancha de surf embaixo do braço, tomando um bronze. No céu, varão! É sério. Egoístas é o que somos. Tantas pessoas vivendo por tão pouco. E a gente desejando mais. Sem se preocupar com a propagação do Evangelho, sem se preocupar
com a glória do nome de Jesus. Pode nos soltar dentro do nosso próprio umbigo. E quando a gente não se preocupa com a evangelização da nossa cidade, tem dezenas de bairros. Justiça, misericórdia e fé. Devias, porém, fazer estas coisas. Ou seja, você deve dar o dízimo, é lógico, é palavra de Deus. Mas é mesmo, pastor? Tem que dar? Meu filho, tem que dar? Claro que não. Tudo que você der para Deus, Deus só vai receber se for com alegria. Se for por obrigação, necessidade, Deus não recebe. Amém. Sem omitir aquelas. Você não pode omitir a justiça, a misericórdia e a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E os cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Os crentes de hoje passa o dia todo pecando, aí de noite dobra o joelho do lado da cama e diz: Pai, Pai, ajuda na minha batalha diária. Meu Deus, você passou o dia todo pecando como se não tivesse Deus, e agora de noite você tem a cara de pau de querer falar com Ele. Está vendo, irmão, o que está falando da gente? A gente lê aqui capítulo 23, é verdade, os fariseus, fariseu presta, fariseu ruim, fariseu miserável. Pega o espelho. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, versículo 25, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e também o seu exterior, que é limpo. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: você como cristão tem que se preocupar com a sua transformação interna, amém? Mas você tem que tomar cuidado para não escandalizar externamente. Você já pensou, irmão, se eu andasse pela rua com uma melancia no pescoço? Você acha que isso seria um bom testemunho para Cristo? Você acha que seria? Eu com a melancia no pescoço? Você acha que seria um bom testemunho para Cristo eu desfilando de rei momo? Você acha que seria um bom testemunho para Cristo eu me pintar todo de azul, de lilás, sei lá de quê? Não, irmão, você se corrige por dentro e do lado de fora você tem ordem e decência. A gente sabe que o legalismo não está errado. Ninguém precisa vestir terno e gravata, ainda mais no país tropical e quente como o nosso. Mas a gente tem que se vestir decentemente. Tem alguém decente aqui? Eu não estou. Então cuidado para aqueles que dizem: não, por dentro eu sou uma coisa, por fora não importa. Por fora importa sim. Importa, claro que importa. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, versículo 27, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. E o nosso irmão que entende bastante sepulcro, provavelmente deve estar de plantão. Sepulcro caiado é uma sepultura nova, que está bonita, porque ela é nova, ela é cuidada. O sepulcro de gente que tinha dinheiro. Mas dentro, o que tem de um sepulcro? Corpos mortos. O que acontece com uma pessoa logo depois que ela começa a morrer? Logo depois, que ela morre, ela começa a soltar gases que tem um odor horrível. É o chamado estado de putrefação. A carne começa a apodrecer no momento em que a alma sai dela. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mas assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas. Olha quantas vezes a gente diz: meu irmão, se eu estivesse na época de John Bunyan. Meu filho, se você estivesse na época de John Bunyan, você ia ficar bem longe dele. Você ia dizer que era um maluco e você nem ia passar perto da igreja dele. Mas John Bunyan, você já viu o filme Peregrino, o livro Peregrino? John Bunyan, um homem de Deus. Tem uma série que foi feita em inglês, traduzida para o espanhol, e tem alguns capítulos que é traduzido que é dublado para o português, chamada Heróis da Fé, que conta a história desses homens de Deus que nos precederam e que fizeram, que tiveram algum tipo de testemunho assim mais forte, e dentre eles tem a história de John Bunyan. E aí a gente fala: John Bunyan, o escritor do Peregrino, esse homem, 12 anos na prisão, porque ele não se recusou a pregar a verdade. E você frequentaria a igreja dele? A igreja de um ferreiro? Um homem que ficou preso 12 anos? Você frequentaria? Uma igreja pobre, tendo tantas igrejas ricas na Inglaterra para você frequentar, com pessoas formadas na faculdade mais famosa de teologia do mundo, a faculdade de Oxford. Você ia frequentar a igreja de John Bunyan? Você? Contar outra, irmão. A gente fala: não, porque Isaías, porque Jeremias. Você acha que você ia ouvir Jeremias? Sabendo que o rei já tinha dito que Jeremias era inimigo do povo lá de Judá. E o rei já tinha mandado prender Jeremias, bater em Jeremias, fazer um monte de coisa em Jeremias. Quando você ouvisse o nome Jeremias, você saia correndo. E Baruque corria também, porque você ia saber que era um amigo do outro, aí vou embora. Quando Baruque viesse com um rolo para poder ler, você: quem fica aqui é outro, vou logo para outra praça. Mas Jeremias... Não, que Sofonias. Eu queria que você estivesse na época de Ageu olhando para você e dizendo: vos haverá um saquetel furado, porque você não está dando honra a Deus. Quem sou eu para dizer isso para mim? Barão, voltei. Ó, eu falei tanto que acabou a bateria. Eu voltei de lá, de Judá, eu voltei da Babilônia, eu estou aqui agora em Judá. Você quer botar o meu filho? Vem aqui, eu te ajudo. Obrigado. O pessoal quer que eu grite, eu grito. Amém. Eu voltei de Judá o que? Da Babilônia. Eu estou aqui trabalhando, e aí vem esse homem que está dizendo que minha vida é um saquetel furado só porque eu não estou assim, em dias com meus compromissos com Deus. Nada a ver, Ageu. E aí vem agora esse Malaquias, que fica dizendo que eu estou roubando a Deus. Olha, se ele falar isso de novo, eu vou processar homens de dano moral, hein? Que eu não sou ladrão. Não sou ladrão. Ele fica espalhando para todo mundo. Ele pregou ali para todo mundo: vocês estão roubando a Deus. Me respeite, Malaquias. Porque eu prefiro Malaquias. Ageu. Moisés. Meu filho, Moisés, você estava no grupo do que apedrejava. Era capaz de você estar na revolta de Datã, Corá e Abirão. É verdade, Moisés tirou a gente do Egito, trouxe a gente aqui, não tem uma cebola, não tem um pepino, não tem uma carninha. A gente fica comendo esse negócio de maná. Meu filho, você quer provar a fé dos crentes, é pegar no estômago. E aí que nada, varão, vamos apedrejar esse Moisés. Meu filho, você provavelmente estaria dançando ao redor do bezerro de ouro. Tem muitos aqui que não aguentam ver uma festa. Minha preocupação quando a gente está no alto das pombas e começa a tocar som alto é com medo dos crentes começarem a se requebrar lá dentro. Eu fico orando e intercedendo em espírito, porque tem uns irmãos que ficam assim com o pezinho, eles ficam ficando veio. Eu digo: rapaz, se eu expulso esse demônio, pai. O som alto, comendo centro lá atrás, né?
A gente pregando aqui e os irmãos, em vez de prestar atenção na pregação, porque o pastor grita, como doido, pula, faz tudo, e os irmãos ainda dormem, mas o som alto lá, os irmãos ficam. Tem uns ainda que fazem assim com a mãozinha. E eu digo, rapaz, que demônio é esse? Socorro, Meu filho. E tá na igreja um tempão, olha. De vós, escribas e fariseus, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, a tornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido os cúmplices dos sangue dos profetas. Não teria o quê, rapaz? Teria feito pior. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Jesus não alisa, irmãos, porque quem ama fala a verdade. Serpentes, raça de víboras. Quem foi que falou isso? João Batista. E o pessoal, quando coloca João Batista falando isso, parece que ele é um maluco, né? Não, João Batista falou isso tranquilo, irmãos, como profeta de Deus, amando a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Ele não estava ali como um maluco, não. Maluco era que ele não estava dando ouvido ao que ele estava dizendo. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E o perigo é esse. O inferno é real. E tem muitos evangélicos que estão indo para lá. Por isso, eis que eu vos envio profetas. Eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Abel aparecendo aqui. Será que é coincidência? E você acha que a gente colocou o título na mensagem do perigo da religião de Caim? A religião de Caim é uma religião assassina. Assassina de igrejas, assassina de crentes, assassina de verdadeiros pastores, servos de Deus. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste do santuário e altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Os irmãos que forem distribuir os elementos da ceia, podem fazê-lo. A gente já está concluindo aqui. Jesus termina esse capítulo com um lamento, irmãos. Perceba, Jesus falou palavras duras. Eu creio também que a minha pregação não foi uma pregação fácil de se ouvir, se vocês ouviram ela da maneira correta. Mas Jesus, ele termina com um lamento. Olha que coisa. A realidade era uma realidade triste, e Jesus não poderia maquiar a realidade. Mas ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Olha que coisa. Jesus não desejava que aquelas pessoas fossem mortas e fossem para o inferno. Não, Jesus desejava que elas se arrependessem. É o que eu desejo aqui. Como eu queria, irmãos, que muitos de vocês aqui dessem frutos dignos de arrependimento e a gente pudesse se alegrar com isso. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Olha o que Jesus quer fazer com a gente. Que maravilha estar debaixo das asas de Jesus, como um pintinho fica debaixo da sua mamãe. Mas a gente muitas vezes foge dele, como Adão e Eva fugiram de Deus. E vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Só até aí. Tudo que nós ouvimos hoje, irmãos, é um alerta. É um alerta muito sério
ao tipo de cristianismo que nós temos vivido. A fé cristã, irmão, de certa forma, é uma fé muito simples. É tudo por tudo. Pastor, o que eu devo obedecer na Bíblia? Tudo. Pastor, o que eu tenho que imitar em Cristo Jesus? Tudo. Pastor, o que eu tenho que renunciar? Tudo. A mudança da nossa vida tem que ser completa, irmãos. E quando isso acontecer, sabe quando você sabe que isso está acontecendo? Quando começa a vir perseguições injustas. Aí a gente começa a entender. Porque o diabo não vai perseguir aquele que é do seu lado. Quando você está vendo que tem gente que é do outro lado, que está de bem com você, aí tem algum problema. É por isso, irmãos, que eu sofro muito. Eu brinco às vezes, mas assim eu sofro muito com a rejeição de muitas pessoas que eu evangelizei, que eu batizei, e que eu discipulei, e que muitas pessoas que estiveram com a gente aqui, eu sofro muito. Mas ao mesmo tempo, irmãos, isso para mim é um testemunho. Porque se essas pessoas escolheram se afastar por conta daquilo que a gente prega, e daquilo que a gente estimula, e daquilo que a gente procura viver, significa que a gente está no caminho certo. E a gente está seguindo a Bíblia. Obrigado, irmão. Então eu creio que a gente tem que estar sempre pensando nisso, irmãos. Sexta-feira eu terminei o culto fazendo um questionamento a vocês e convidando, obrigado, convidando todos nós a refletirmos sobre que reino a gente pertence. E hoje eu quero perguntar, irmãos, a gente está mais parecido com quem? Com Caim ou com Abel? A gente está mais disposto a matar ou a morrer? A gente está mais disposto a matar. A gente está mais disposto, irmãos, a ofertar ou a receber? A gente tem mais vontade de glorificar ao Senhor Jesus ou de trazer algum tipo de glória ao nosso próprio nome? A gente tem uma conexão mais profunda com a nossa família da terra ou com a nossa família do céu? Pô, irmão, isso é o que a Bíblia fala. Não adianta a gente tentar fingir ser crente. É isso que eu me esforço de todas as maneiras. Não adianta tentar você fingir ser crente. Você vai quebrar a cara. Crente é algo que ou você é ou você não é. Se você for crente de verdade, você não consegue esconder isso. Porque a sua alegria está nas coisas do alto, porque você está o tempo todo envolvido com as coisas de Deus, porque o tempo todo você está se entregando à obra de Cristo. Você não consegue se esconder quando você é crente. Agora, quando você não é crente, irmãos, tudo que gira em torno do serviço, da adoração cristã, parece que é um peso, parece que é um fardo. É um fardo ir para a igreja, é um fardo ofertar, é um fardo dizimar, e eu ainda não estou convencido que o dízimo é bíblico. É um fardo ouvir sermões que duram um pouco mais de tempo do que a gente está acostumado. É um fardo, é um fardo, é um fardo, é um fardo. Meu filho, se é um fardo ser cristão, você está no lugar errado. Vai pegar a sua roupa de praia e vai tomar um banho de sol. Aproveite. Acostume-se com o calor, porque o lugar que você vai é muito quente. É o inferno. O céu é para quem ama o Senhor Jesus. E amar o Senhor Jesus significa inevitavelmente amá-lo acima de tudo e todos, a ponto de você renunciar a coisas que
que você jamais renunciaria se você não fosse cristão. Jamais renunciaria se você não fosse cristão. Mas você faz isso porque você sabe que vale a pena. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aí a gente vai e vive de um jeito que a gente jamais conseguiria viver se a gente não fosse filho de Deus. Eu estava conversando outro dia a respeito disso com uma pessoa que me conheceu no passado. Eu disse para essa pessoa: você sabe quem eu era, não sabe? Sei. Você sabe quem eu sou agora? As atitudes, os propósitos, as reações. Quando Jesus vira para Nicodemos e diz que você tem que ser uma nova criatura, Jesus não estava exagerando. Você tem que nascer de novo, perdão. Jesus não estava exagerando. Jesus estava dizendo a verdade. Olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Para a gente morar no reino dos céus, a gente tem que ser um cidadão dos céus. O velho homem tem que morrer para que o novo homem venha crescer. E como é que o velho homem morre? Todos os dias você tem que mortificá-lo. Porque todos os dias ele acorda ao seu lado, tentando fazer você retroceder. Por isso, irmãos, cuidado, porque você pode estar praticando a religião de Caim. Você pode estar agindo de maneira hipócrita com Deus. E essa é uma grande insensatez, porque como você pode fingir algo diante de alguém que sabe de tudo? Por exemplo, você já parou para pensar, quando Deus vai atrás de Adão e Eva, que já tinham comido do fruto proibido, ele pergunta: Adão, Eva, onde vocês estão? Você acha que Deus sabia? Um Deus que sabe de tudo, um Deus que está em todos os lugares. Quando Deus vira para Caim e diz: Caim, cadê seu irmão Abel? Você acha que Deus não sabia que Caim tinha acabado de matar Abel? Mas Deus está na oportunidade hoje da gente se arrepender, irmãos. Nós estamos aqui com dois elementos que simbolizam a morte do Filho de Deus por conta da miserabilidade e da perversidade dos nossos pecados. E nós vamos continuar pecando, mesmo sabendo o que os nossos pecados custaram ao nosso Salvador. Por isso que Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Mas ele não estava falando isso para te estimular uma vida de pecado, pois ele diz: e a gente vai continuar pecando por causa disso? Não. Não vamos fazer Cristo ministro do pecado. Como eu posso continuar fazendo aquilo que fez a pessoa que mais me ama morrer? Então a gente está ceando, irmãos, diante de um sermão que a gente ouviu hoje. Olha, irmão, eu vou ser muito sincero. Se não houver uma transformação na nossa vida no dia de hoje, talvez não haja nunca mais. Jesus só pregou esse sermão uma vez. Talvez essa seja a última oportunidade que o Senhor está dando para algumas pessoas. E não é a última oportunidade de você ouvir, não. Pode ser que você ouça outros sermões, pode ser que você venha outros dias, mas talvez essa seja a última oportunidade que Jesus está te dando. Pense nisso. Pense nisso. Como vamos e louvamos para a glória de Deus.
Ó Deus, o Senhor sabe quem somos. O Senhor também sabe quem deveríamos ser. Por isso, nos socorre na manhã de hoje, nos ajuda nesse processo de transformação, Senhor. Eu sei, Senhor, que muitos estão indignados com as palavras que eu vi. Mas ajuda-nos a entender a veracidade delas e a necessidade delas serem levadas a sério. Nessa manhã, todos nós saímos daqui diferentes. Ó Deus, que possamos aprender e renunciar, tomar a nossa cruz e te seguir. Não é algo que alguns vão fazer e outros não, mas é o que todo cristão verdadeiro faz. Ajuda-nos a entender que não existe pessoas que renunciam mais e outras que renunciam menos. Todos nós temos que renunciar tudo para te seguir. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, de maneira pessoal, para ver onde estamos falhando nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nesse processo corretivo. Não nos deixa, Senhor, morrer no engano. Não nos deixa, Senhor, sermos condenados por conta da nossa hipocrisia e da nossa obstinação. Mas que nessa manhã tenhamos corações quebrantados e possamos nos arrepender diante dos teus pés, Senhor Jesus, assim como aquela meretriz que molhou os teus pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos, Senhor, demonstrando o arrependimento que ela sentia em relação à vida pretérita. Ó Senhor, ajuda-nos a termos cada vez um arrependimento, Senhor, verdadeiro e visível, pois uma transformação que não pode ser vista é uma transformação que não ocorreu. Não nos deixa enganar a nós mesmos, Senhor, acreditando ser cristãos quando efetivamente ainda nem entramos pela porta e não demos um passo sequer pelo caminho apertado. Mas que possamos, diante desse choque de realidade que nos foi dado na manhã de hoje, entender a urgência da nossa conversão e da transformação sincera das nossas vidas, Senhor. Ainda que isso venha acarretar danos e prejuízos materiais, emocionais, possamos entender que esses danos em nada pode se comparar com a recompensa que o Senhor tem para nós no céu. Ó Deus, que nós não venhamos temer mais aos homens, mas que o nosso temor seja não te agradar, Senhor. Oramos nessa manhã, Deus, em favor dos nossos irmãos enfermos, em especial com o pequenino Dylan e a irmã Osana. Ó Deus, o Senhor sabe o que faz. Nós estamos aqui na qualidade de pedintes, ó Pai, apresentando a nossa causa diante de Ti, que o Senhor possa curar a vida desses nossos amados irmãos. Irmãos pela fé da parte de Deus. Ó Deus, o Senhor sabe que nós estamos vivendo os nossos últimos dias aqui na boca do rio. É Sua vontade, Senhor. O Senhor já revelou ela de diversas formas. Que a gente vá para Itapuã, para um lugar muito mais
humilde e menor. Ó Deus, como nós te agradecemos, porque o Senhor tem conduzido os nossos passos, Senhor. Como nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de tantas falsas acusações que sofremos, é o Senhor que tem guiado a nossa congregação, desde o plantio até hoje. Continua a guiar os nossos passos, Senhor, porque nós dependemos de Ti, da Tua sabedoria, Senhor. É o Senhor que diz quando e para onde iremos. E a nossa resposta é uma só. Sim, Senhor, fala, porque o servo ouve e obedece. Ajuda-nos a viver dessa forma, Senhor. Eu oro em favor daqueles meus irmãos que estão com o terceiro tipo de solo. A semente nasceu, germinou, mas ela não está dando frutos porque os espinhos estão sufocando. A preocupação do mundo, o perigo das riquezas tem sufocado e tem tornado essas pessoas infrutíferas no nosso meio, Senhor. Ó Deus, que nessa manhã o Senhor possa arrancar espinhos e permitir que esses teus filhos que o Senhor plantou possam dar os frutos que são esperados deles, Senhor, para que não venhamos a ouvir a condenação da figueira que tinha folhas, mas não tinha fruto. Mas que nós possamos, ó Pai, ouvir naquele grande dia da Tua boca: vinde benditos de meu Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor. Sermos contados como Teus filhos, ainda que o mundo nos veja como inimigos. Nós sabemos que a nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação. Por isso nos ajuda, Senhor, a jamais desistir, a jamais olhar para trás, mas a continuar pregando a Tua verdade, Senhor, a qualquer custo, para a Tua glória. Abençoa-nos na manhã de hoje, nos despede em paz, leva-nos aonde o Senhor tem que nos levar, mas eu te peço, Senhor, que todos que estão aqui não desçam essas escadas da mesma maneira como subiram ontem. Ó Deus, que haja uma transformação real e visível nas nossas vidas na manhã de hoje. O Senhor tem poder para fazer isso e muito mais, Senhor. Essa é a nossa fé. E assim a declaramos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Salve-se mutuamente com o cumprimento santo. E diga ao seu irmão e a você mesmo: viva como uma nova criatura. Viva como uma nova criatura.